A nossa equipe voltou ao Fórum Municipal para ouvir o juiz criminal Dr. Inácio e esclarecer algumas dúvidas à população depois da rebelião no presídio. Olha, eu vejo como a população também vê, com preocupação, porque se há uma rebelião é porque as coisas não estão bem. E a gente sabe que lá há uma superlotação, aliás, há uma hiperlotação. As condições são precárias, são horríveis. E isso faz com que qualquer ser humano se rebele mesmo contra o sistema. Agora, o que não pode é também, em razão desses fatos, haver rebeliões com atos de agressão física, com atos de violência, porque assim é que não vai mesmo resolver o problema. Doutor Inácio, alguns foram transferidos, foram presos de fora ou presos daqui? Essa escolha desses presos para ser transferidos foi feita pelo diretor do presídio. Alguns foram presos de fora e alguns foram presos daqui. Foi em razão de política penitenciária própria, interna lá do presídio. Às vezes eram presos que apresentavam um potencial de agressividade alto, ou às vezes eram líderes dessas rebeliões, eram presos que insuflam os outros presos, ou seja, que tornam aquele ambiente conturbado mais do que já é. Então, essas transferências foram feitas, escolhidas pela direção do presídio. E como estão os andamentos dos processos? Há uma queixa generalizada de que existem processos fora do prazo e que existem presos com... Eles utilizam o termo cadeia vencida. Isso não existe. Todos os dias eu reavalio esses processos. Eu determinei a minha assessoria aqui que faça um mutirão concentrado para reavaliar esses processos de execução penal. Eu estou marcando algumas audiências admonitórias para a semana que vem, onde presos terão o benefício da progressão de regime. A própria agência prisional destacou para cá 2 advogadas que ficaram aqui por mais de 15 dias e passando essa semana do feriado, na outra, elas virão ficar mais uma semana aqui para auxiliar nesse esforço. Então, não existe essa história de preso com cadeia vencida ou com prazo vencido, nada disso. Uma esposa nos procurou, que o esposo dela levou balas no rosto, no peito, e ela queria, sim, que o esposo dela ficasse em casa. Seria possível isso? Isso, a pessoa que sofreu algum ferimento, ele depende de avaliação médica e não minha, né? Primeiro, eu vou ouvir o médico para ver se o médico vai dar alta a esse paciente. Uma vez que ele passando pela avaliação médica, aí sim ele vai passar pela avaliação jurídica. Agora é preciso deixar claro uma coisa, que a pessoa que foi ferida a bala é porque apresentou um potencial de agressividade alto. Ele foi recebido com agressão por parte da agência prisional exatamente pelo uso progressivo da força, ao repelir um ataque injusto. Juiz Dr. Inácio, houve uma manifestação aqui na frente do fórum. Como o senhor reagiu? Eu pedi aos familiares dos detentos que se quisessem fazer a manifestação, eles são livres para fazer, né? Nós vivemos num país democrático, mas que fizessem reivindicações de forma ordeira, de forma pacífica, sem tumulto, sem quebra-quebra, sem ofensas, isso não. Porque não é com esses comportamentos que nós vamos corrigir problemas ou buscar soluções. É com comportamento pacífico, ordeiro. Eles vieram aqui, fizeram a manifestação deles, até de forma silenciosa, de forma bastante honesta, direita. Eu recebi aqui uma comissão de 4 senhoras, esposas e mães de detentos, conversei com elas, expliquei a situação e elas saíram e repassaram aos demais. Ao que me consta, ficou relativamente apaziguado o clima. Também houve uma mãe que nos procurou falando que o filho dela, todos os domingos, ela chega lá e está com pedra de crack. Como o senhor acha que entra essas drogas lá dentro do presídio? Olha, a situação carcerária brasileira ela é das piores possíveis. É um ambiente que não tem segurança, não tem efetivo para se fazer a segurança. O sistema carcerário brasileiro é uma tristeza, é uma lástima. E Jataí não é diferente de nenhuma outra cidade de maior porte no Brasil. Essas drogas, infelizmente, entram por circunstâncias variadas. Elas entram porque são arremessadas por cima dos muros, elas entram porque há falha no contingente humano que guarnece os presídios, entra celular, entra droga, entra bebida alcoólica. Isso
eu passo a palavra para a direção do sistema prisional, porque o juiz é apenas o corregedor do presídio, né? Eu não fico lá diariamente para monitorar aquele pessoal para ver o que está acontecendo. Eu deixo essa resposta para a Agência Goiana do Sistema Prisional. Depois de tudo que aconteceu, uma mensagem que o senhor deixa para os familiares dos detentos que estão hoje lá, às vezes desesperados, eu sei que é difícil a gente tentar tranquilizar, mas qual a mensagem que o senhor deixa? A mensagem que eu deixo, a principal delas, é de que auxiliem esse detento quando ele for solto, para que ele não venha reincidir e voltar para lá. Porque nós temos um quadro triste de um índice de 95% de reincidência. O cidadão está preso, pede uma nova chance, o juiz concede a ele a progressão do regime ou a liberdade provisória e 2, 3 dias depois ele está lá novamente recolhido, com uma ficha pregressa horrível. O pessoal questiona muito o seguinte: mas o meu filho está preso porque furtou um par de tênis e furtou coisas de pequeno valor. Sim, mas ao olhar a folha de antecedentes daquele cidadão, eu verifico lá que ele responde a 6 processos criminais, 8 processos criminais, 15 processos criminais. Então, não é possível que um cidadão desse permaneça no seio da sociedade. E eu entendo que ao sair do presídio, uma grande causa de reincidência é a falta de apoio da família para que ele não venha a incidir, para que ele não venha a enveredar pela senda criminosa de novo. Normalmente eles são usuários de droga e ao sair do presídio, se não tiver um apoio muito forte da família para que eles submetam a um tratamento médico de combate a esse vício, ele fatalmente irá reincidir. Então a família, se não quer ver o seu ente querido atrás das grades, auxiliem aquele cidadão a se livrar do vício e a não voltar para lá de novo. E assim, nós ouvimos muitas pessoas, através dessa rebelião, falando: juiz isso. Qual o verdadeiro papel do juiz criminal para a sociedade jataiense? Isso, ótima pergunta. O judiciário faz apenas julgar processos, nada mais. A execução da pena é atribuição do Poder Executivo. A agência prisional não está subordinada ao juiz de direito. O meu papel é apenas processar, dar sequência ao processo, julgar os criminosos e aplicar a pena. Quem vai efetivamente fiscalizar e efetivar esse cumprimento dessa pena é o executivo. Então, não é o juiz, não cabe ao juiz a adoção de providências para reforma de presídio, para ampliação de presídio, não. O juiz sequer tem poder de decisão sobre dotações orçamentárias, sobre administração penitenciária. Isso é problema do executivo, isso é o Estado de Goiás. É o senhor governador e seus secretários. O juiz cuida apenas de processos e da legalidade desses processos, tão somente apenas.